Salve, salve, galera! Felicidade estar aqui com todos vocês. Queria agradecer ao nosso grande amigo Ricardo Santos por nos oportunizar estarmos aqui em mais um Empreconte, Empreendedorismo Contábil, participando com vocês, trazendo experiências e dicas sobre uma gestão empresarial de sucesso. Situações que não é uma receita de bolo, mas são alguns parâmetros que deram certo comigo e com certeza pode dar certo com você também. Então, é um evento maravilhoso, participe das outras palestras também, sou fã de uma galera que está participando aqui e queria dizer para vocês que se vocês saírem desse evento diferente da forma que entrou, eu estou satisfeito. Então, vamos lá para a nossa contribuição. Reflexos das finanças pessoais. Na minha opinião, desde a infância, nas séries iniciais, deveria se trabalhar finanças pessoais, passando pelo fundamental, pelo ensino médio, aí vinha a graduação, e aí vinha as especializações, e todos os cursos, seja ele qual for, ter uma linha que pudesse trazer reflexões e condições técnicas de aprendizagem voltado para as finanças pessoais. Percebemos com os dados estatísticos do Sebrae que mais de 90% das empresas brasileiras são micro ou pequenas empresas. E normalmente quem administra essas empresas são os próprios empresários. Queria aqui abrir um parêntese para informar que, na minha opinião, todas as empresas deveriam ter administradores e contadores. Contadores quase todas têm. Administradores, por redução de custos, às vezes por não ter a obrigatoriedade, não se tem. E aí que vai o parâmetro que a gente está aqui trazendo a respeito de comparação e necessidade. Normalmente as empresas que têm administradores e contadores, elas tendem a ter sucesso. Hoje, quem está administrando essas microempresas que não têm administrador são os próprios empresários. E os empresários administrando, nem todos têm o traquejo para lidar com a gestão de pessoas, com a gestão financeira, com a formação de preço, logística, essa condução empresarial administrativa que é necessário. Muitos empresários sabem fazer o negócio dele, a atividade principal, mas tudo que dá suporte de forma administrativa, nem todos têm essa habilidade. E é aí que entra a nossa reflexão. Aquilo que eu disse que havia necessidade de um trabalho mais técnico e reflexivo sobre as finanças pessoais, desde as séries iniciais até o momento atual, até o momento de você estar administrando uma empresa. Por quê? Porque hoje muitos empresários levam as suas experiências para essa prática no mundo empresarial. Se a sua experiência com as finanças pessoais não foram tão interessantes, que não viabilizaram o melhor controle, um melhor direcionamento, uma análise de custo, de benefícios, com certeza a sua empresa vai seguir a mesma linha de raciocínio que você tem com as suas finanças. Se as suas finanças pessoais são desequilibradas, a sua empresa também. Se elas são melhores, arrumadas, não tenha dúvida que a sua empresa tende a caminhar de uma forma muito mais interessante. Então, as finanças pessoais precisam ser colocadas em evidência. Você fazer uma análise daquilo que você viveu e saber que agora os reflexos positivos precisam ser seguidos, mas aquilo que não estão muito bem não deve ser seguidos. E se você não consegue melhorar isso, procure um especialista para te ajudar, porque empreender requer responsabilidade, tá? Fica atento, não é dica ainda. Isso é só uma contextualização para que vocês possam entender como estão funcionando as micro e pequenas empresas hoje. Então, outro ponto importante, não é a dica ainda, é você entender que a pessoa física e a pessoa jurídica são coisas diferentes. E nas finanças, principalmente. Eu sei que alguém vai dizer para você que se a empresa é minha, o dinheiro é meu. Calma. A depender da sua fala, você tem até razão, entre aspas. O dinheiro é da empresa. Você tem um direito por ter investido nessa empresa. Mas esse direito ele perpassa por uma lógica de continuidade empresarial
em que você precisa dar os encaminhamentos às obrigações de terceiros, os investimentos da empresa, para que você possa usufruir dos resultados. Então, isso precisa ser bem pensado. Se de repente você fizer uso de uma forma antecipada, sem esse processo ter desenrolado, você precisa contabilizar de uma forma coerente esse processo, ou como empréstimo para sócio, fazer uma compensação e as coisas caminharem da melhor forma. Ficar atento às particularidades fiscais para que você não venha posteriormente ter problemas com o fisco, tá bom? Então, primeiro ponto que eu disse para vocês, finanças pessoais. Segundo ponto, ter o cuidado de não misturar as coisas da pessoa física com a pessoa jurídica. A partir daí, eu quero trazer as 6 dicas. Hoje, nós vamos começar com o comercial. Toda empresa, principalmente aquela de contabilidade, por que não, precisa viver de vendas. Quando eu falo viver de vendas, eu não estou falando que ela só vai vender, porque ela precisa também de outros parâmetros interessantes dentro da sua empresa, outras linhas de raciocínio, outras logísticas que vai viabilizar o negócio. Quando eu falo viver de vendas, ele não pode deixar de vender os seus serviços. Ele tem que se estruturar com o seu comercial. Antigamente, valia você aguardar o cliente e você fazer a sua proposta no momento que ele solicitar, fechou o negócio e desenrolava as atividades. A lógica de mercado hoje mudou muito. Antigamente você ficava aqui na prateleira, o cliente vinha e tomava o seu serviço. Super tranquilo. Hoje não é mais assim. Você precisa ir no local que o cliente se encontra, tentar conquistar esse cliente, trazer ele, passar por um corredor polonês, se é que eu posso trazer aí essa comparação, isso falando dos fatores externos que atrapalham a gente fidelizar o cliente. E quando a gente chega no nosso espaço, não só colocar ali, mas entender que a gente passou por tanta dificuldade para poder conquistar esse cliente, que o momento agora é de fidelizar com qualidade nos seus serviços, com qualidade nos seus trabalhos, provando para ele que você sabe fazer aquilo que você propôs e que você faz atendendo a dor do cliente. Olhe como mudou a dinâmica. Então você precisa ir em busca do cliente e trazer ele para dentro. Quem faz isso? O comercial. O comercial tem que ir em busca. Tem que ver as metodologias a serem utilizadas, se sejam elas presenciais, online, eu não sei. Cada empresa tem as suas particularidades, tem as suas necessidades e tem a sua persona. A persona é esse cliente personalizado, específico, que você criou e que você vai fazer um trabalho voltado para ele, porque ele precisa entender que a sua empresa, no meu caso a contabilidade, consegue atender às necessidades dele. Então o comercial, ele tem esse desenrolar. É a primeira dica. Veja, invista, acompanhe e fique atento. Toda empresa precisa ter um comercial. Vamos à segunda dica? Olha lá. Produção. A sua empresa produz? Quando eu falo produzir, não é só desenrolar as atividades. Eu falo de produção, eu falo de resultado. De que forma ela produz? Você sabe o custo da sua produção? De repente você tem um sistema, você presta serviço, utiliza internet, utiliza ferramentas tecnológicas, você utiliza alguns materiais dentro da sua empresa. Eu queria saber, se você tiver 50, 100, 150 clientes, não sei, você sabe o quanto que cada cliente daquele, ou pelo menos blocos de clientes, ele custa para a sua empresa? Você forma o preço de que forma? É no chute? O cliente que diz quanto ele quer te pagar e você aceita? Você não tem informações precisas para formar preço? Está na hora de mudar isso aí. Uma outra dica para ter uma gestão empresarial de sucesso é você entender a sua produção como um todo, entender os seus custos e saber se aquela produção ela está lhe trazendo rentabilidade ou não. Então, para isso, você precisa
trazer alguns parâmetros, algumas situações que lhe permita a ter algo palpável. Vou dar um exemplo. Se você utiliza um sistema onde todos os clientes estão lotados, normalmente os sistemas, no caso específico meu de contabilidade, ele vê o tempo que cada usuário ficou naquela empresa ali logado. Eu consigo ver em percentuais se cada colaborador da nossa empresa ficou mais tempo ou menos tempo com os nossos clientes. E aí eu vou definir se ele está sendo demandado mais, qual setor que está sendo demandado mais. Eu procuro ver também outros parâmetros de comunicação para ver as demandas. Eu verifico também o nível de trabalho que cada setor tem, fora também dos sistemas, com pesquisa, com a quantidade de e-mails que são enviados, com a relação de demandas e giro de funcionários, movimentações bancárias, movimentações fiscais. E aí cada empresa precisa estabelecer o seu parâmetro para trabalhar, analisar e ver se aquela empresa está sendo rentável. O que acontece com muitas empresas é você ter vários clientes, tem um cliente que é super rentável e tem um outro que é pouco rentável. Só que, na junção, parece que os dois estão bem rentáveis, mas na realidade um está compensando o outro. Não é melhor aquele que está bem rentável, você ter essa certeza, o que está menos rentável ou não tem rentabilidade, você tentar provar para esse cliente, mostrando numerações, coisas materiais e no diálogo tentar ver que aquela empresa não está dando resultado e que você precisa ter resultado em virtude do trabalho de qualidade que você desenvolve. Então, você precisa desenvolver um trabalho de qualidade para ter espaço, ter álibi e chegar nas suas provas, poder negociar os valores. Nunca chegue para um cliente para pedir aumento de honorários sem você levar para ele situações que ele enxergue uma valorização da sua empresa, fazendo com que a empresa dele se sinta confortável, se sinta em processo de crescimento e que a dor dele seja minimizada pelas suas atitudes, pelo seu trabalho, no exercer laboral do dia a dia, fazendo com que as atividades dele sejam encaminhadas com maior tranquilidade. Então, a segunda dica é produção. Analise a sua produção, tá bom? A terceira dica, financeiro. Eu quero ver aqui o Highlander que vai tomar uma decisão em uma empresa sem ter números. Eu já passei por isso. Já tomei decisão sem ter números. Mas nem sempre a gente acerta, não. É chute. Hipóteses. Agora a gente vai viver de hipóteses a vida toda? De chutes? Às vezes você acerta, às vezes você erra. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Muitas vezes até você acerta mais do que erra. Mas você poderia acertar em todas. Ou mais ainda. Ou você erra mais do que acerta. Poderia virar o jogo. Isso aí, pelo simples fato de você ter números. Então, faça o financeiro da sua empresa com responsabilidade. Você precisa saber quanto você tem a pagar, quanto você tem a receber. Você tem que analisar o seu fluxo de caixa. Você precisa tomar as decisões para que o seu caixa ele não seja comprometido, levando em consideração as suas obrigações de curto prazo. Você precisa analisar e projetar o seu orçamento, tanto das receitas como das despesas. Você iniciando o ano, tendo um orçamento e projetando uma demonstração de resultado, é a melhor coisa que existe, porque você consegue, no decorrer do ano, acompanhar aquilo que foi projetado e ter uma execução mais plausível, porque você, no percurso, vai fazer valer aquilo que você projetou, do que você esperar chegar no final do ano para ver o que aconteceu. E quando eu falo aí de demonstração, estou falando de resultados econômicos. E você precisa alinhar os seus resultados econômicos aos resultados financeiros. A empresa não vai sobreviver se não tiver um capital de giro, se não tiver valores para investimento, valores para pagamentos. Então, você tendo financeiro, você vai saber quanto de caixa que a atividade operacional
está dando para aquela empresa em curto, médio e longo prazo. E uma decisão pode fazer com que se curto está pouco, o médio está um pouco mais, tentar inverter, ou então trazer para uma outra situação. Se você está com um nível de disponível interessante e você consegue negociar de que o seu financeiro a curto prazo ele é baixo, mas para o longo prazo é alto, ele vai aumentar em virtude de decisões que você venha a tomar, e você tem a curto prazo já estabelecido no seu disponível algo que lhe dá uma segurança, por que não tomar uma decisão dessa? Mas você só pode tomar decisão com segurança, tendo os números para poder saber o que vai ser feito. Você sabia que poucas empresas fazem uma análise periodicamente dos seus passivos? Aquilo que ele tem a pagar, que muitas vezes não é projetado e nem provisionado, então tem que provisionar. E quando eu falo de financeiro, eu não estou falando apenas do dinheiro de agora, mas o dinheiro de antes e o dinheiro de depois, tanto no âmbito do desembolso, como também nos recebimentos. Então as provisões elas são fundamentais. Então o financeiro mexe com tudo, com todas as decisões que você vai tomar da sua empresa. Interessante, né? Essa é a terceira dica. A primeira dica, o financeiro interfere em você decidir como vai ser seu comercial, como você vai pagar, como você vai arrecadar. Olha como ele mexe. Produção, financeiro, tomada de decisão, formação de preço. O financeiro vai te ajudar também nesse processo, até para negociar com seus clientes. Então fica aí a dica, viu? Financeiro é a terceira. Vamos para a quarta? A quarta é gestão de pessoas. Sabemos que existe um histórico, né, de geração. Eu não vou nem pegar os mais antigos, baby boomers, não. Eu vou começar da geração X. X, Y e Z. Vou trabalhar com essas três aí. Tem a milênio aí, o pessoal já fala geração alfa e tudo mais. Para ficar claro, a geração X é aquela que compra o celular, ela lê todo o manual e ainda tem alguma dificuldade de ver algumas funções. Pede uma ajuda, aprende e toca. Perfeito. A geração Y compra o celular, lê o manual e faz tudo. Não tem dificuldade com nada. Lê e faz. A geração Z compra o celular, joga o manual fora e mexe no celular. E quando tem alguma dificuldade, no próprio celular vai no Google, pela internet. Se o Google não resolver, o celular não presta. Olha que situação. E então perceba que vocês já estão vendo os nativos digitais. Eu falei da geração X, Y e Z. Imagine hoje todas essas gerações no mesmo ambiente de trabalho. Pensamentos diferentes, históricos diferentes, repertório de condutas diferentes e, inclusive, coisas que eles acreditam são diferentes. E nós, na qualidade de empresários, precisamos lidar com as pessoas diferentes no mesmo espaço, mas que tem um único objetivo, fazer a empresa crescer, acreditar na visão da empresa. Então, nessa perspectiva, essa quarta dica, eu considero ela como muito importante, porque hoje, se você pode ter um financeiro organizado, ter uma produção controlada, até uma pessoa no comercial, mas se você não sabe gerir pessoas, infelizmente você pode comprometer tudo aquilo que você tem na sua empresa. Porque as pessoas fazem acontecer. A empresa ela tem uma visão. Todos precisam acreditar naquela visão. As pessoas precisam reconhecer os seus líderes. Quando eu falo os líderes, não estou dizendo aqueles que vão mandar, mas que vão conduzir o processo. Ter confiança. Essas pessoas que eu estou falando é a sua equipe. As pessoas é o seu time. Você precisa fazer com que cada membro desse time ele entenda o seu valor. Se a gente tem um grande time, por exemplo, o europeu, ele tem um técnico, mas às vezes o valor do jogador é muito maior do que o do técnico. E existe algo maior do que tudo isso, que é aquela instituição, e que todos colaboram dentro das suas limitações e possibilidades. Então a galera que está sendo treinada, ela precisa entender que ele pode ter, cada um tem a sua importância, cada um pode ter um viés, uma situação mais interessante quando tiver uma demanda específica, depois já vira um pouquinho para o outro. Às vezes o técnico tem uma função mais importante a depender da situação, porque ele vai avaliar e posicionar da forma que tem que ser. Então esse grande time,
que você precisa formar em uma empresa, eu caracterizo ele dentro da gestão de pessoas. E hoje precisamos tratar as pessoas com responsabilidade, com respeito, entender o limite de cada um, fazer o trabalho que não seja obrigado, mas sim conquistado. Hoje a gente precisa conquistar aqueles que estão ao nosso redor para desenvolver o trabalho baseado na filosofia que precisa ser encaminhado para o sucesso da empresa. Então, a quarta dica, gestão de pessoas. Vamos para a próxima? Marketing. Precisa investir em marketing. O nosso comercial em cima, ele está associado a esse marketing. Esse marketing aí hoje, o que está mais intensificado é o marketing digital. Mas você pode utilizar das diversas formas. Sua marca precisa ser consolidada. As pessoas às vezes contratam o seu serviço por causa de sua marca. As pessoas contratam o seu serviço pelo valor agregado que você estabeleceu e fez com que outras pessoas pudessem divulgar de forma positiva o trabalho que você vem desenvolvendo. Então, tudo tem que pensar em uma estratégia. Você precisa hoje ter um site. O site vende. Redes sociais é fundamental. Agora, você precisa procurar alguém específico que entenda, um técnico, um responsável da área, para bater um papo, dialogar, para saber como implementar na sua empresa. Entender que as redes sociais, ela consolida, ela dá visibilidade à sua marca, mas ela não vende. O que vende é o site, você tem que criar estratégia para levar esse público para lá. Você tem que entender que tem alguns mecanismos de comunicação que ele é perene, já outros não, são voláteis. E aí você tem que saber como investir numa situação e outra. Você tem hoje um Instagram, por exemplo, que não existia antes, mas antes já existia o site e vai continuar existindo, assim como existiu o e-mail, vai continuar existindo. Mas você tinha outras redes sociais que deixaram de existir ou perderam a sua importância, porque algumas são voláteis, é só aparecer outras que tenham ferramentas que sejam iguais e melhores do que essas que se estão utilizando hoje. É por isso que as redes sociais, elas buscam sempre se atualizar, e que elas já entenderam isso. E elas não podem iniciar um formato e continuar no mesmo formato para sempre, senão ela tende a dar espaço para outra. Vai ter que abrir passagem. Então, a gente entendendo isso, a nossa empresa ela tem estratégias para consolidação de marca, divulgação dos nossos produtos, fazer um trabalho também de utilidade pública, levar informações de qualidade, conteúdos, e isso é muito importante para que você possa ser visto como uma empresa que se preocupa com a sociedade de um modo geral. Obviamente que nem tudo é para ter um interesse em troca, mas a naturalidade do trabalho vai fazer com que você tenha esse retorno. E esse retorno ele é fundamental. E quando eu falo isso, não é só apenas ter redes sociais, sites, tudo isso, não. É você evidenciar qualidade naquilo que se propõe, porque você precisa ter um marketing forte hoje. Porque se você não tiver, outro passa na sua frente e desenvolve. Você tem uma ideia? Já tem alguns especialistas sinalizando que tem alguns produtos que, por causa do marketing, são vendidos facilmente do que outros, até produtos que não têm tanta qualidade. Agora imagine, você com qualidade tendo marketing, pode sobressair muito, né? Então, essa é a nossa quinta dica. A nossa sexta dica, gente, é a tecnologia. Você precisa investir em tecnologia, não tem para onde correr. Eu costumo trazer um histórico, né, de que tempos atrás você fazia o registro de uma contabilidade fiscal de uma empresa que tinha mais ou menos 20 mil notas fiscais, precisava de muitas pessoas no mesmo setor para fazer na mão, ó, escrevendo, botando o CNPJ, o nome do fornecedor, base de cálculo, alíquota ICMS, botava as observações, contabilizava na mão. Só que aí veio o computador, né? Aquele que tinha a tela com as letras verdinhas, tal, depois veio o DOS. Eu já eliminei parte das pessoas que eu já usava o DOS no sistema, só que não tinha mouse. Eu não tinha essa praticidade hoje, mas já ajudava com relação a escrever. Depois veio o Windows, já ajudou. O Windows veio se aprimorando, eu botava o mouse no local que eu queria digitar, não precisava ir para frente com Tab, para voltar com ESC, não precisava mais disso. Inclusive, os sistemas de contabilidade foram surgindo e trazendo
inovações. Inclusive, quando eu terminava uma nota, ficava gravado a nota antiga. Ou seja, eu já aproveitava o fornecedor, a data, eu só mudava quando mudava o lote. Então perceba que essas coisas foram alinhando, foi caminhando, aí de repente veio a ideia da importação, você já importava as notas, e hoje você já consegue, em uma busca automática nas nuvens, né, pela internet, dessas informações, e o seu sistema parametrizado já faz o processo de importação contabilizando essas notas fiscais. E você só vai fazer algumas averiguações para dar os starts de apurações. Olha que interessante. E o contador vai fazer o quê? Se já está sendo feito tudo isso. Eu fico feliz, porque é o momento agora de a gente colocar para fora e fazer o que nós deveríamos fazer por todos esses anos. Gerar informações para tomadas de decisões. Então, a gente vai sair dessa parte mais técnicas, deixar a tecnologia desenvolver e nós tomarmos a decisão. Mas quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando apenas de um sistema de contabilidade ou importação. Eu estou falando de outros sistemas também, alguns RPs bem interessantes, que ajudam, que você pode lotar no cliente, você já pode trazer para a sua empresa em forma de importação. Tem coisa melhor do que o cliente ele ter um domínio, ter um fluxo de caixa interno e ele alimentando isso no sistema, você poder trazer para dentro da sua empresa o seu sistema e facilitar aí essa contabilização. Você ter dentro da sua empresa sistema de gestão, um sistema que você pode, lá, se está atrasado, está vermelho, está fazendo, está amarelo, concluiu, está verde, e aí você começa a gerir, verificar os setores que está conseguindo cumprir os prazos, que não estão conseguindo cumprir. Então, você ter um sistema de gestão que você possa interagir com os clientes, que permita que o cliente entre em contato com você por meio desse sistema, já alimentando informações que você possa fazer importação. Então, investir em tecnologia hoje é tudo. Estamos no home office. Minha empresa mesmo, eu nem parei para pensar o dia de voltar a trabalhar no presencial. Então, por quê? Porque a gente investiu em tecnologia. Então, tem muitos colegas que investiram também em tecnologia. E isso faz com que você entenda que você não precisa de um espaço grande hoje para poder guardar documentos, que está nas nuvens. Você consegue acessar o computador, o seu servidor com a maior facilidade. A internet nos ajuda muito nisso. A expertise que se tem para o trabalho também. Então, perceba que investir em tecnologia em todos os sentidos é fundamental, principalmente no seu conceito em essência. E quando a gente fala de tecnologia, a gente traz muito a questão de sistemas. Mas não se pode perder o conceito da seguinte forma: algo diferente para se fazer, para se ter um retorno mais rápido. Então, tecnologia é isso. Então, se a gente pode fazer isso, vamos fazer. E é um dos grandes diferenciais. Hoje a gente consegue mandar propostas para os clientes através de um link. Ele abre e eu consigo mapear se ele olhou mais a parte do preço, mais a parte da empresa, da apresentação, mais a parte dos serviços. Quantas vezes eles visualizaram, se abriu de computador, se abriu de tablet, de celular, para que quando eu for falar com ele, eu saber o que ele mais está preocupado. Então percebe que existe uma série de coisas que inclusive eu nem sei ainda, mas que vocês podem utilizar para contribuir para essa gestão empresarial de sucesso. Então, quais são as 6 dicas? Ter um comercial bom, uma produção equilibrada e milimetrada, entendendo tudo que está acontecendo, um financeiro preciso para tomar decisões, gestão de pessoas, porque é o seu time que está sendo envolvido ali, todos têm que acreditar na visão, o marketing, porque você precisa consolidar a sua marca e poder vender os seus produtos, e tecnologia, que é uma forma hoje de se trabalhar e é uma realidade que não vai voltar atrás. Inclusive com a pandemia, o que iria acontecer daqui a 5, 6 anos foi antecipado. Então está todo mundo na dinâmica. Então é hora de você se adequar a essa realidade e caminhar, certo? Então, fortalecendo as dicas, pense como empresa. Se você está numa empresa, pense como empresa. Não pense como você, pessoa física. Então essa separação é fundamental. Não misturar as contas pessoais com as da empresa. Isso fortalecendo a minha fala inicial. Isso é importantíssimo, principalmente para que você possa ter no financeiro da empresa informações precisas, tempestivas
e pontuais, a fim de tomar as decisões. Faça um planejamento financeiro. Faça um planejamento da sua empresa, tudo que você vai fazer. Isso vai te ajudar e muito, não tenha dúvida disso, até nos processos de negociações. E aí tudo que você planeja, você precisa executar, controlar e avaliar. Então eu amplio isso aqui para todas as 6 dicas. Tudo você planeje, execute, controle e avalie. Porque no processo do replanejamento você pode já ajustar algumas coisas. E a gente vai se adequando a essas realidades porque o cenário ele é dinâmico. Ele muda muito, tá? Então a gente precisa emplacar, intensificar. Estamos na guerra, vamos para a guerra sim. Vamos lutar, precisamos empreender e fazer com que a nossa empresa tenha uma continuidade de uma forma equilibrada. Então, nunca esqueça de planejar, sempre estabeleça processos. Eu posso dizer que, para tudo, processo, eu nem coloquei como uma dica. Eu vou colocar aqui como processo como algo essencial. Estabelecer processo significa dizer que você vai conseguir ter um controle mais preciso, um controle mais inteligente, uma situação assim que, independente da sua participação naquele momento do que está acontecendo, você vai ter domínio do que está rolando ali, do que está sendo desenvolvido na sua empresa, de qualquer lugar do mundo. Se eu quero um documento específico, eu não vou ligar para um colaborador meu para saber onde é que está esse documento, porque existe um processo de salvar aquele documento em determinada pasta com certas características. Se para que eu possa admitir um empregado, eu preciso ter uma informação através de um sistema, eu já sei, é padronizado. Então, o nosso colaborador vai sempre saber o que tem que ser feito e nada vai se perder. Se para fazer um cálculo de um imposto, de uma antecipação parcial, o que quer que seja, ele precisa passar informação sobre uma realidade estabelecida previamente, então não vai ter erro, que os processos servem para isso, para que tudo possa acontecer e todos ter ciência de como aconteceu. E, por fim, se você é um líder, não deixe de acompanhar. Tudo precisa ser acompanhado, precisa ser tratado com feedback, para que todos possam fazer uma avaliação geral e ter sucesso. É isso que eu falo quando eu digo ir para a guerra, né? Não é sair destruindo tudo, não. É você apenas se preparar para sair vencedor. Então é nessa perspectiva de vencer que a gente conclui aqui o nosso trabalho, agradecendo imensamente para você que ficou até o final, que vai assistir também em determinado momento, vai passar para os seus colegas e vai socializar informações que são importantes para que a gente possa ter uma gestão empresarial de sucesso. Então, galera, se quiser mais dicas, me siga lá nas redes sociais, no Instagram, o @andré.dedeco, Dedeco com K, tá? Estaremos lá. Qualquer coisa, fala no direct, batemos um papo, tiramos dúvidas. E queria agradecer aí o Impreconte por essa iniciativa de Ricardo Santos, de a segunda participação. E para mim é uma honra poder trazer um pouco dessa experiência aí para essa galera que se interessa por conhecimento. Conhecimento é tudo, galera. Conhecimento é poder. Conhecimento ninguém toma da gente. Então, vamos aprender, vamos pôr em prática e para cima. Gestão de sucesso, galera. Valeu, abraços. Tchau.